O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras não são apenas poesia antiga, elas são um decreto, uma espada, uma promessa gravada no espírito. E ainda assim, quantas vezes você se sentiu sozinho, abandonado, perdido no deserto da vida, cercado por sombras, sem ver saída? Você olha ao redor e não enxerga a provisão. A mesa está vazia, o futuro parece um inimigo, e a sua própria mente se transforma em uma prisão. Mas é nesse abismo, nesse silêncio escuro, que o Salmo 23 se levanta como fogo vivo, como uma tocha acesa na escuridão da alma. Porque a verdade é esta: você não está sozinho. Mesmo quando tudo ao redor grita abandono, existe um pastor que não desvia os olhos de você. Pense nisso. Um pastor, não qualquer líder, não qualquer guia, mas aquele que conhece o nome de cada ovelha, que deixa as 99 para buscar a única que se perdeu. Aquele que caminha pelas encostas perigosas, atravessa vales sombrios e enfrenta lobos famintos apenas para trazer você de volta nos ombros. E se o Salmo 23 é verdadeiro, e ele é, então significa que mesmo no dia em que a sua força falha, mesmo no momento em que você não tem mais coragem para orar, o pastor continua firme. Ele não recua, ele não negocia, ele não desiste. Você pode ter perdido tudo, mas não perdeu a presença dele. Agora, imagine sua vida como um campo vasto. O vento sopra, a grama se move como ondas, mas lá no horizonte existem dois caminhos. Um leva à sombra da morte, o outro à mesa do banquete. E o pastor está ali, apontando a direção. Você só precisa confiar, mas confiança não nasce do conforto. Confiança nasce da luta. E é por isso que este salmo não fala apenas de águas tranquilas, mas também de vales escuros. Ele não promete ausência de batalha. Ele promete presença em meio à batalha. E essa presença muda tudo, porque quando você entende que não caminha sozinho, a escuridão perde o poder de te engolir. Quando você entende que existe um cajado invisível guiando seus passos, o caos não dita mais as regras da sua vida. Quando você entende que existe uma mesa preparada mesmo na frente dos inimigos, você para de viver no desespero e começa a viver na fé. Mas aqui está a verdade dura. Muitos leem o Salmo 23 como se fosse apenas uma canção de ninar. Eles repetem as palavras, mas não absorvem o peso delas. Eles decoram, mas não vivem. Eles sabem, mas não confiam. E é por isso que hoje, neste momento, você precisa decidir. Vai apenas ouvir? Ou vai mergulhar nesse salmo até ele se tornar carne e sangue na sua vida? Porque este não é um texto para ser recitado. É um texto para ser vivido. E viver o Salmo 23 significa aprender a caminhar pelo vale sem se curvar ao medo. Significa aprender a enfrentar a fome, a dor, a espera. E ainda assim dizer: nada me faltará. Significa confiar quando os olhos não veem, quando o coração aperta, quando o mundo inteiro grita que é o fim. E é aqui que começa a transformação. Porque quando você toma posse dessa promessa, algo dentro de você muda. A dor continua, mas não te domina. O medo sussurra, mas não dita seus passos. A morte ronda, mas não vence. Você descobre que o vale não é o seu cemitério, é o seu treinamento. Você descobre que os inimigos não são o seu fim, são o cenário onde Deus prepara a sua mesa. Você descobre que o cajado que te disciplina também é o mesmo que te protege e, de repente, o que parecia fraqueza se torna força, o que parecia derrota se torna testemunho, o que parecia o fim se torna o ponto exato do recomeço. E eu te pergunto agora: quantas vezes você desistiu porque achou que o vale era eterno? Quantas vezes você acreditou que a sombra era mais forte que a luz? Quantas vezes você esqueceu que o pastor ainda estava lá, mesmo quando o silêncio parecia ensurdecedor? Pois hoje você vai se lembrar. Hoje você vai reerguer a cabeça
e atravessar esse vale com outra postura. Hoje você vai entender que o Salmo 23 não é apenas consolo para o fraco, é armadura para o guerreiro. Porque quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava deitado em uma rede, cercado de luxo e paz. Ele estava fugindo, ele estava cercado de inimigos, ele estava sozinho em cavernas, ouvindo a respiração do perigo do lado de fora. E ainda assim, ele escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso não é poesia barata, isso é coragem. Isso é fé em estado bruto. Isso é a vitória da presença sobre o medo. E agora, neste vídeo, vamos mergulhar verso por verso do Salmo 23. Não como quem analisa um texto antigo, mas como quem segura uma espada afiada. Vamos atravessar o vale, sentir a força do cajado, beber das águas tranquilas e terminar este caminho à mesa, no meio dos inimigos, com a cabeça ungida e o cálice transbordando. Mas prepare-se, isso não será suave. Será intenso, será profundo. Será um confronto entre as trevas da mente e a luz da promessa. Se você tiver coragem de continuar comigo, não apenas ouvirá o Salmo 23, você o viverá. E é aqui que começamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essas palavras são mais do que conforto. São um choque contra a realidade que vivemos. Porque o mundo grita: falta paz, falta dinheiro, falta força, falta amor. Mas o salmista ousa declarar: nada me faltará. Você percebe a ousadia disso? Não é um sussurro tímido. É um rugido no meio da guerra. Davi, cercado por inimigos, sem estabilidade, fugindo de Saul, ainda assim declara que nada lhe faltaria. Porque quando o Senhor é o pastor, o que parece falta se torna provisão disfarçada. O que parece vazio se torna campo para milagres. O que parece deserto se torna cenário de maná. Nada falta porque o essencial está presente. A presença do pastor. Pense nos verdes pastos. Eles não são apenas lugares de descanso físico, mas paisagens espirituais, onde a alma cansada finalmente respira. Quantas vezes sua mente foi um campo de batalha? Quantas vezes seus pensamentos oprimiram mais do que qualquer inimigo externo? É exatamente aí que o pastor entra. Não para apagar a realidade, mas para reposicionar o coração. Ele deita você em verdes pastos. Ele guia você a águas tranquilas. Perceba, não é você que encontra, não é você que conquista, não é você que cria, é Ele que conduz. E essa é a essência da fé. Não se trata da sua força, mas da confiança em quem guia seus passos. Imagine-se como uma ovelha em terreno seco, faminta, perdida. A terra é áspera. As pedras ferem os cascos, o sol queima e cada respiração parece um fardo. De repente, uma sombra aparece. É o pastor com mãos firmes. Ele afasta os espinhos, abre caminho, encontra o campo escondido, verdejante e leva você até lá. Você resiste. Você acha que sabe o caminho, mas ele insiste. E quando finalmente você chega, percebe que sempre esteve a um passo de desistir. Mas o pastor não desistiu de você. Esse é o coração do Salmo 23. Não é sobre a força da ovelha. É sobre a fidelidade do pastor. Mas perceba também, ele guia mansamente a águas tranquilas. Não são águas turbulentas. Não são tempestades violentas. São águas que refletem o céu. Águas que lavam a alma. Águas que restauram aquilo que o deserto tentou roubar. E aqui está a verdade. Você pode estar no meio de um mundo em guerra, mas dentro de você pode haver um rio de paz. Você pode estar cercado por vozes de acusação, mas dentro de você pode haver silêncio e descanso. Você
pode estar caminhando em campos de pedras, mas dentro de você, o pastor pode criar verdes pastos de esperança. Essa é a obra dele, e é isso que transforma. Mas eu pergunto, você confia o suficiente para ser guiado? Ou insiste em controlar cada passo? Porque muitas vezes, o que nos rouba a paz não é o ataque dos inimigos, mas a nossa própria resistência em deixar o pastor conduzir. O cajado dele não é um enfeite, é direção. E direção só funciona para quem obedece. Então, talvez o primeiro passo hoje não seja pedir verdes pastos, mas entregar a vontade. Não seja implorar por águas tranquilas, mas abrir mão do controle. Porque quando você solta as rédeas da sua própria vida, o pastor assume e o impossível começa a acontecer. O salmo continua: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui entramos em algo ainda mais profundo. Repare, refrigera a minha alma. Não é o corpo, não são as circunstâncias, é a alma. Você sabe o que significa uma alma cansada? É o peso invisível que ninguém vê, mas que você carrega todos os dias. É acordar sem vontade, é deitar sem esperança, é sorrir para fora e chorar por dentro, é estar cercado de gente e ainda assim sentir um vazio que consome. O Salmo 23 declara que o pastor refrigera a alma. Ele não dá apenas soluções externas, mas toca o lugar secreto. O lugar onde ninguém consegue alcançar. Ele cura memórias, ele restaura a identidade, ele limpa a poeira do coração. E isso é maior do que qualquer bênção material. Porque quando a alma é restaurada, você encontra força para enfrentar qualquer deserto. Quando a alma é restaurada, você anda em paz, mesmo em guerra. Quando a alma é restaurada, você descobre que ainda é possível acreditar, mas veja a continuação. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso significa que a sua vida não é guiada pelo acaso, nem pela força do destino, nem pela maldade dos homens. Existe uma vereda, um caminho traçado, e o pastor o conduz por ela. Não porque você merece, mas porque o nome dele está em jogo. Você entende isso? A fidelidade de Deus não depende da sua perfeição, mas da honra do seu próprio nome. Ele não falha, porque não pode negar a si mesmo. Ele não abandona, porque sua glória está comprometida com a sua caminhada. Isso significa que mesmo quando você tropeça, mesmo quando você erra, mesmo quando você se afasta, o pastor continua puxando você de volta para a vereda da justiça. Imagine uma estrada escura. Você tenta caminhar, mas os atalhos parecem mais fáceis. Você se perde, escorrega, cai em buracos, se fere. Mas o pastor aparece, levanta você, limpa as feridas e recoloca no caminho certo. Não por mérito, mas por amor. Não por justiça sua, mas por justiça dele. E assim, passo após passo, a sua história vai sendo escrita não como tragédia, mas como testemunho. E é aqui que chegamos ao ponto mais sombrio e ao mesmo tempo mais glorioso do Salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas são talvez as palavras mais conhecidas do Salmo 23. Mas também são as mais mal compreendidas. Muitos pensam que o vale da sombra da morte é apenas sobre a hora final da vida. Mas não. Esse vale é todo momento em que a escuridão tenta sufocar a esperança. É toda noite em que você não consegue dormir, porque a mente é campo de guerra. É toda estação em que a perda, a dor ou a solidão gritam mais alto do que a fé. O vale da sombra da morte é quando você acorda sem saber como pagar as contas. É quando você enterra alguém que ama. É quando a traição corta como faca. É quando o futuro parece um abismo, sem chão. Esse é o vale. E todos nós passamos por ele. Mas repare, Davi não diz, se eu andar. Ele diz, ainda que eu ande. É certo que todos atravessaremos vales.
Não é questão de sorte, é questão de vida. A diferença não é se passaremos por eles, mas como passaremos, e aqui está a chave. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você percebe a ousadia dessas palavras? O medo não desaparece porque o vale é leve. O medo desaparece porque a presença é real. Deus não prometeu ausência de vales. Deus prometeu presença em meio aos vales. Isso muda tudo, porque a escuridão pode cercar, mas ela não domina. Porque a morte pode ameaçar, mas ela não vence. Porque o medo pode gritar, mas ele perde a voz diante da presença. Imagine-se em uma caverna escura. O ar é pesado. O silêncio é sufocante. De repente, você ouve passos atrás de você. O coração dispara, o medo paralisa. Mas então, uma mão firme toca o seu ombro. Você olha, e é o pastor. A escuridão continua a mesma, mas algo mudou, porque agora você não está mais sozinho. Essa é a força do Salmo 23. O vale não some, mas a presença torna o vale suportável. E repare na segunda parte. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você entende o peso disso? A vara é disciplina, o cajado é direção. Dois instrumentos que moldam e protegem. Muitos querem a proteção do cajado, mas rejeitam a disciplina da vara. Mas é a combinação dos dois que traz consolo verdadeiro. Porque sem disciplina, você se perde, e sem direção, você cai. Mas com disciplina e direção, você encontra caminho mesmo no vale mais escuro. Talvez o vale que você enfrenta hoje não seja o seu fim, mas o lugar onde Deus está refinando sua fé. Talvez a sombra que você vê não seja o sinal da morte, mas a prova de que existe luz em algum lugar próximo. Porque sombra só existe quando há luz. Então, se você está cercado por sombras, não significa ausência de Deus. Significa que a luz dele está perto demais para ser negada. Você entende isso? A sombra não é prova de abandono, é evidência da presença. Então erga a cabeça no vale. Respire fundo na escuridão e declare com ousadia: não temerei mal algum. Não porque sou forte, mas porque tu estás comigo. Não porque vejo saída, mas porque sei quem segura minha mão. Não porque os inimigos desapareceram, mas porque a vara e o cajado me cercam como muralha invisível. Esse é o segredo da vitória espiritual. Não é evitar vales, é atravessá-los sem se curvar ao medo. Depois do vale, vem a mesa, porque o Salmo 23 continua: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aqui entramos na parte mais surpreendente da jornada, o banquete no campo de guerra. Pense nisso. Você acaba de atravessar o vale, ainda sente o cheiro da sombra da morte, ainda ouve os ecos do medo e, de repente, o cenário muda. No meio da guerra, no campo de batalha, Deus não te dá apenas armas. Ele prepara uma mesa, não é um lanche. Rápido, não é um pedaço de pão escondido, é uma mesa. Completa, rica, farta. E o detalhe mais chocante, na presença dos meus inimigos. Isso significa que Deus não precisa destruir seus inimigos para honrar você. Ele não precisa eliminar a oposição para abençoar você. Ele prepara a mesa diante dos olhos deles. Os inimigos veem, mas não podem tocar. Eles observam, mas não podem impedir. Eles testemunham, mas não podem roubar. Isso é honra divina. Isso é vitória espiritual. Isso é Deus dizendo: a sua história não será definida pelos que tentaram te derrubar, mas pela mesa que eu mesmo preparei para você. Imagine um soldado cansado, sujo de pó, marcado pela guerra. Ele ainda sente o peso da batalha, as feridas abertas, os olhos queimando de lágrimas. De repente, o rei o chama. No meio do campo de batalha, uma mesa é aberta. Toalha branca, cálice de vinho,
pão fresco. O inimigo assiste impotente enquanto o rei diz: sente-se, você é meu convidado de honra. Essa é a cena do Salmo 23. Não é apenas provisão, é honra. E continua: unges a minha cabeça com óleo. Na cultura bíblica, a unção representava escolha, separação, consagração. Quando alguém era ungido, era como se Deus declarasse: este é meu, este tem propósito, este tem destino. Então entenda, o óleo derramado sobre sua vida é o selo de que você não é qualquer um. Você carrega identidade, missão, destino. Você não está no mundo por acaso. Existe uma marca divina sobre você. E quando o óleo escorre pela cabeça, algo muda. A vergonha dá lugar à dignidade. A dúvida dá lugar à certeza. A ferida dá lugar à cura. E então, o cálice transborda. Não é apenas cheio, é transbordante. Não é apenas suficiente, é abundante. O transbordar significa que a bênção que Deus derrama em você alcança outros. Sua vida não é apenas sobrevivência, mas fonte. Você não é apenas recipiente, é rio. Não é apenas abençoado, é canal de bênção. Esse é o ápice do Salmo 23. Atravessar o vale, sentar-se à mesa, receber o óleo e transbordar. E finalmente o salmista conclui: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Perceba como termina o Salmo. Não termina no vale, não termina na guerra, não termina no choro, termina na bondade, termina na misericórdia, termina na eternidade. O salmista não diz talvez, não diz quem sabe, não diz se tudo der certo. Ele declara com convicção: certamente, certamente a bondade não vai me abandonar. Certamente a misericórdia vai me alcançar. Certamente minha vida não será definida pelas sombras, mas pela luz do pastor. Essa palavra é uma sentença sobre sua história. O bem vai te seguir, a misericórdia vai te cercar, a eternidade vai te receber. Isso significa que o Salmo 23 não é apenas sobre sobreviver hoje, mas sobre viver com destino eterno. A jornada não termina no campo de batalha, ela termina na casa do Senhor. Não por um dia, não por uma estação, mas para sempre. A promessa é completa. Provisão no presente, presença no vale, honra no campo de guerra e eternidade na casa do Pai. Então agora eu te pergunto: você está disposto a viver essa promessa? Está disposto a atravessar o vale sem medo? Está disposto a confiar no pastor mesmo quando os olhos não veem saída? Está disposto a sentar-se à mesa que ele prepara, mesmo na frente dos inimigos? Porque a vida com Deus não é um convite ao conforto, mas um chamado à confiança. Não é ausência de batalha, mas presença na batalha. Não é promessa de caminho fácil, mas certeza de destino glorioso. E talvez hoje seja o dia de você declarar em voz alta: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Declare mesmo se a conta bancária está vazia. Declare mesmo se a enfermidade insiste em gritar. Declare mesmo se as lágrimas ainda caem. Declare mesmo se a escuridão parece sufocar. Porque quando você declara, você ativa fé. E quando a fé se levanta, o vale perde poder. O inimigo perde força. A sombra perde voz. Você não é vítima das circunstâncias. Você é ovelha do pastor eterno. Você não está perdido no vale. Você está sendo guiado para águas tranquilas. Você não está cercado de inimigos sem saída. Você está sentado à mesa da honra. Você não está condenado ao vazio. Você está marcado pelo óleo da unção. Você não vive para o acaso. Você vive para a eternidade. E um dia, ao olhar para trás, perceberá que em cada passo, em cada dor, em cada vitória, houve uma presença constante
e essa presença foi suficiente. Agora, feche seus olhos por um instante, respire fundo e ore comigo. Senhor, Tu és o meu pastor. Conduze meus passos. Guia minha alma às águas tranquilas. Restaura meu coração cansado. Mesmo que eu atravesse vales escuros, não deixarei o medo me dominar, porque a Tua presença me sustenta. Prepara a mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Faz transbordar o meu cálice. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia me sigam todos os dias da minha vida. E que eu habite para sempre na Tua presença. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe sua fé se expressar. Escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor, como declaração profética sobre a sua vida. E se você deseja continuar recebendo palavras de força, esperança e vida, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Aqui, você nunca caminhará sozinho. Aqui, sempre haverá uma mesa preparada de fé e motivação espiritual para você. Porque o Salmo 23 não é apenas um texto antigo. Ele é vida. Ele é promessa. Ele é destino. E hoje, ele é o seu recomeço. E se esta oração tocou seu coração, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal agora mesmo, para que você receba meditações e orações todos os dias, trazendo paz e força para começar cada manhã com fé. Deixe seu amém ou um comentário para declarar sua fé e espalhar energia positiva. Clique em gostei para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. E não esqueça, visite nosso canal diariamente. Cada dia é uma nova oportunidade de renovar sua alma, fortalecer sua fé e se conectar com Deus. Estamos juntos nesta caminhada, guiados pelo amor e proteção do Senhor. Comece seu dia com propósito, comece com Deus, comece com fé. Seja bem-vindo e que hoje e todos os dias você sinta a presença divina iluminando seu caminho. Amém.